Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz. Estamos iniciando a nossa escola bíblica. Sejam bem-vindos todos. Quero cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Vamos orar para iniciarmos a nossa escola. Hoje o nosso assunto é sobre a vigilância que temos que ter com o que falamos, não é? Vamos orar. Pai Celeste, te agradecemos a noite de paz que nos concedestes. Entrego nas tuas mãos essa escola que eu vou ministrar agora, Pai. Quero pedir que as tuas bênçãos estejam sobre a igreja de São Miguel Paulista e todas as congregações que estão em consagração nesta manhã, Pai, se preparando para sentar à mesa com o teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Abençoe aqueles que já estão comigo nesta aula. Abençoe aqueles que vão assistir depois, Pai, que a tua graça esteja sobre cada um. Se algum enfermo colocar o seu nome, algum pedido que surgir de que necessidade for, Pai, eu já te peço a tua resposta, a tua intervenção. Agora eu te peço abençoar e atender os pedidos do nosso caderno de oração que já foi passado, Pai. Eu entrego nas tuas mãos todos, pedindo a tua resposta, a tua ajuda, o teu socorro naqueles que estão necessitados. Agora eu te peço me capacitar para essa ministração, Pai. Eu entrego nas tuas mãos. Sê conosco neste momento e ajuda-nos nesta escola. Abençoa o teu povo. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém
e amém. Amados, abra o seu cantor cristão no hino de número 545, que é a nossa chamada para a escola. E vamos adorar o Senhor com este louvor, amém? E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, não é? Louvado é o nome do Senhor, que tem cuidado de nós e nos ajudado. Então, como dissemos para vocês, o nosso tema hoje, ele está exatamente falando sobre este assunto, o cuidado que temos que ter com o que falamos, quando falamos e como falamos, não é? Porque o que contamina o homem é o que entra pela boca, é o que sai. Daí a necessidade do que falarmos e como falarmos, para que o Senhor Deus não se entristeça conosco e nem venhamos a cometer algo errados. O nosso tema do nosso assunto hoje, o nosso título é A Palavra Fora do Lugar. É o título da nossa lição hoje. O texto básico está em Êxodo 20, 16 a 23, eu passo a ler. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, não é? E os relâmpagos que acontecia. Disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro,
não fareis para vós. Então, é até o versículo 23, e a nossa devocional está em Mateus 6, 24 a 34. Então, nós vamos ler Mateus no capítulo 6, está dentro do contexto do Sermão do Monte, e eu vou ler de 24 a 34, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, no que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós mais valor do que elas? O 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E o texto de ouro está em Êxodo 20, 16, não é? Então, eu leio de novo, só para gravarmos, Êxodo, capítulo 20, versículo de número 16, Êxodo 20, 16, que é o de ouro, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós temos que ter muito vigilância com isso, irmãos, porque às vezes nós estamos cultuando a Deus, estamos adorando a Deus, mas não vigiamos o que falamos. Então eu quero fazer uma introdução. Nossas palavras têm o poder de curar e de ferir, mas não podemos usá-las de qualquer forma. O justo e o ímpio se distinguem em muitas coisas, e de acordo com a palavra de Deus, não é só no seu caráter e atitudes, mas também na forma de falar. Temos que ter muito cuidado. Aqui nós lemos em Provérbios 10, 11, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Da boca do justo jorra a vida, ou seja, palavras que vivificam, que comunicam vida espiritual e o mesmo emocional. Por outro lado, da boca do ímpio flui violência, palavras que ferem e que matam. De acordo com esse texto, a violência no lar não é só física, mas também verbal. Como é que nós procedemos? Como é que nós mantemos a nossa conversação em casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa? Olha só, o pior é uma característica do comportamento do ímpio, confirmando esta verdade, que palavras ferem ou curam. A Bíblia ainda afirma: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Está lá em Provérbios 12, 18. Nossas palavras possuem um poder maior do que conseguimos mensurar. Elas podem produzir vida ou morte. Está lá em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, come do seu fruto. Olha aí, precisamos ter cuidado com a forma de falar, pois a maneira errada de falar não trará dano só a quem nos ouve. O problema também nos atinge. O livro de Provérbios mostra que guardar a boca, as palavras, é conservar a alma. Por outro lado, o muito abrir os lábios, falar demais, traz ruína para quem fala. Ainda diz mais aqui: do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo do pérfido, o que significa pérfido? O significado do pérfido na Bíblia é relacionado àqueles que são enganosos, traiçoeiros, desleais. É uma palavra que descreve pessoas que agem de forma desonestas e que não são confiáveis. É a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbio 13, 2 e 3. Há momentos em que o silêncio é a maior expressão de sabedoria. Tem pessoas que falam sem parar, misericórdia. Mas nós devemos de vigiar. Quem muito fala, muito tropeça. Outra coisa,
não é? Falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, nem ao que fala. Na hora das emoções alteradas, devemos reter as palavras. Quando o espírito estiver sereno, aí é inteligente falar. Você está sereno, você está no controle das suas emoções, então aí você vai falar e vai poder se comunicar de maneira correta. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Está lá em Provérbios 17, 27. As Escrituras ainda nos revelam que falar de modo sereno traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, traz mal trato ao íntimo, quebranta o espírito. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultice. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, 2 e 4. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Provérbios 15, 23. Como é interessante nós atentarmos para essa instrução. Vamos ver as consequências da nossa forma de falar. A maneira de falarmos que adotamos produzirá consequências. A consequência deste fato pode nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar e assim evitarmos muitos transtornos e dissabores nos relacionamentos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Está lá em Provérbios 15, 1. Como é bom você ter uma palavra mansa, meiga, não é? Muito interessante isso. Quando alguém já está emocionalmente alterado, a maneira branda de falar irá aplacar seu sentimento e, de acordo com a palavra de Deus, desviar o seu furor. Por outro lado, uma palavra dura irá suscitar a ira. Portanto, precisamos aprender com a sabedoria. Amém? Sabedoria bíblica. Bem como com a humildade de Cristo, a sermos brandos em nossa forma de falar. Muito interessante, não é? Forma e o que você fala, como você fala, o que você tem, qual é o conteúdo que você tem. Mas vai depender muito da forma que você vem trazer o teu conteúdo, como o teu ensinamento também. É por isso que em muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a relação termina em briga. As emoções já se encontraram carregadas e, para piorar, as palavras duras só aumenta a ira já represada dentro do cônjuge. Depois de muitos anos de ministério pastoral e aconselhamento, comecei a entender um pouco mais do porquê as mulheres se queixam tanto com os seus maridos sobre a forma de falar. A célebre frase não é o que você fala, e sim como fala que incomoda, repetidas pelas esposas em todos os lugares, é mais do que uma grande coincidência. É um fato, a forma de falar tem sido um grande problema para os relacionamentos, especialmente a forma de falar dos maridos. Não adianta ser excessivamente duro em exercitar direitos e opiniões. Muitas vezes, as consequências do nosso falar e de sensibilidade no falar são desastrosas. Como disse antes, essa palavra vem do nosso querido Luciano Subirá. Tenho aprendido muito nesta área com o pastor Abel Huber, que foi o discipulador dele. Primeiramente, tenho aprendido muito através da sua conduta exemplar nesta área, mas também tenho crescido por meio dos preceitos ensinados. Nunca esqueça o dia em que a primeira vez o ouvi ensinando sobre este assunto. Ele falou acerca dos efraimitas. Presta atenção nessa experiência que o pastor cita aqui, a sua forma tempestiva de agir, e também falou sobre como 2 líderes em Israel lidaram de forma tão diferente com estes homens da tribo de Efraim. Presta atenção. A primeira situação acontece com Gideão. Logo depois dele vencer os midianitas e trazer livramento a Israel.
Os homens da tribo de Efraim reclamaram com ele por não terem sido convocados para a guerra, mas eles os abrandou com a sua palavra. É a forma de falar, não é só o conteúdo que você tem, é como você fala. Aqui está um exemplo. Então os homens de Efraim disseram: que é isto que nos fizeste, não nos chamando quando foste pelejar contra Midian? E repreenderam-no asperamente. Ele, porém, lhes respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vós fizestes? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou na vossa mão os príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Que, pois, pude eu fazer em comparação ao que vós fizeste? Então a sua ira se abrandou para com ele quando falou estas palavras. Está em Juízes 8, 1 a 3. Você pode acalmar uma ira, ou você pode suscitar que ela fique mais forte, dependendo de como você fala. Agora vamos ver em outra ocasião que enfrentou os efraimitas a mesma situação. Em outra ocasião, Jefté, também juiz em Israel, teve que lidar com as mesmas atitudes dos efraimitas. Porém, sua maneira de falar com eles e lidar com a questão foi bem diferente da de Gideão. O resultado, uma tragédia nacional, uma guerra civil que custou a morte de mais de 40 mil pessoas. Olha, queridos, que comparação. Então os homens de Efraim se congregaram, passaram para Zafon, a Jefté: por que passaste a combater contra os amonitas e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Disse-lhe Jefté: eu e meu povo tivemos grande contenda com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes da sua mão. Vendo eu que não me livrar, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subsistes vós hoje para combater contra mim? Depois ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. Os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este lhe dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão, e quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixa-me passar, então os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimitas? E dizendo ele: não. Então lhes diziam: dize, pois, Shibolete, porém eles diziam Sibolete, porque não podiam pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam no val dos Jordão. Caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Está lá em Juízes 12, 1 a 6. Gideão, com sabedoria, conseguiu abrandar o coração dos efraimitas e evitou derramamento de sangue. Jefté se viu na obrigação de se defender e sustentar o seu direito e causou um grande banho de sangue. Palavras mal colocadas. Isso, queridos, são exemplos para nós. Uma palavra mal colocada, às vezes é o nosso orgulho que está sendo ferido, e nós, ao invés de cedermos a vez, mostrar amor, mostrar carinho até com os inimigos, a Bíblia diz: fazei bem aos que vos fazem mal, orai pelos que vos caluniam e vos perseguem. E às vezes nós não temos essa capacidade e essa graça, não buscamos essa graça para vencermos essa peleja. No Novo Testamento também vemos que a inflexibilidade trouxe grande dano à igreja de Jesus, separando dois gigantes do apostolado, os gentios, Paulo e Barnabé. Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. Houve então eles tal desavença que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas,
partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, Cilícia, fortalecendo a igreja. Está em Atos 15, 36 a 40. Barnabé queria dar uma segunda chance a João Marcos, uma vez que na primeira viagem missionária ele havia desistido logo no começo. Paulo, por sua vez, acreditava que, justamente por ter desistido, Marcos não poderia ir nesta segunda viagem missionária. Vejo gente advogando a causa dos dois lados. Há quem defenda o coração de Barnabé como quem acredita nos outros. Há quem defenda a coerência de Paulo, de que viagem missionária não é brincadeira e que pelo comportamento errado da primeira viagem, Marcos ainda não estava pronto para a nova convocação. É interessante, né? Eu particularmente vejo um pouco de razão em cada um, mas a questão não é quem tem razão, trata-se da sensibilidade. Cada um foi flexível em seu posicionamento e pela discussão de quem seria ou não ajudante a mais perder a companhia principal e a parceria que Deus havia gerado desde o início. Precisa entender que o relacionamento vale mais do que ter razão na discussão. É bom ceder. É muito bom quando nós, pela nossa humildade, pela nossa simplicidade, conseguimos trazer para o nosso lado aquele que é contra nós e que até tem divergência conosco, mas às vezes tem que pedir sabedoria. Nem sempre vencemos, né? Sabemos depois que houve algum conserto entre eles, pois Paulo, muitos anos depois, fala de Marcos como tendo sido reintegrado à equipe. Olha só que coisa interessante, né? Agora ele vai dizer lá em 2 Timóteo 4:11, toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Você vê que houve um conserto dentro da equipe, mas no início a palavra não foi muito boa. Que o Senhor nos dê graça e nos ensine a comunicar com o nosso próximo segundo o seu coração, quer dizer, segundo o coração de Deus e os princípios da sua palavra, a palavra de Deus. Amém? Esse texto extraído do livro Propósito da Família, quem foi o autor foi Luciano P. Subirá. Agora vamos entrar no nosso estudo propriamente, a palavra fora do lugar. Você entenderá que o 9º mandamento, ao proibir o falso testemunho, visa a pura e simples defesa da verdade, bem como proteger o bom nome da pessoa. Ninguém que quer ver sua reputação, o bom nome de sua família sendo atingido. Aliás, Salomão já nos ensinou que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbios 22:1. Devido à sua acessibilidade, a honra precisa de proteção. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar num cuidado que nós temos que ter quando comentarmos ou falarmos de alguém. Vamos falar sobre o falso testemunho. O Código Penal brasileiro considera a calúnia e a difamação e a injúria como crimes. Isso faz sentido pelas consequências que essas atitudes trazem sobre as pessoas. Quantas são condenadas ou absolvidas por falso testemunho? Quantas têm o nome manchado por uma palavra enganosa ou mentirosa? Basta você pensar um pouco nas desgraças que o falso testemunho traz para se certificar da razão de ele ter o seu lugar no decálogo e ser considerado crime pela justiça dos homens. O problema da mentira é tão antigo quanto a história da humanidade. Em Gênesis 3, a Bíblia registra a primeira mentira. Você sabe como a serpente enganou Eva. Está lá em 1 Timóteo 2,14. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. É fácil descobrir o tentador. Disse não, exatamente onde Deus disse sim. Olha só, é fácil descobrir. O tentador disse não, exatamente onde Deus disse sim. O Senhor Deus disse, certamente morrerás. Está lá em Gênesis 2,17. A serpente disse à mulher, é certo que não morrerás. Gênesis 3,4. Sendo assim, inverter o que Deus diz é mentira. E muito cuidado para você que lê a Bíblia, onde Deus dá uma instrução e você interpreta a seu bel prazer. Muito cuidado com isso. Para Calvino, a essência do falso testemunho consiste em que Deus, que é a verdade, abomina a mentira.
E entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. Dissimulação é hipocrisia, é fingimento, né? Você fala uma coisa, mas você não é isso que você está entendendo nem querendo. Portanto, não prejudiquemos o nome de alguém ou com calúnia e incriminação falsas ou pela mentira o agravamos, que agravar, né, significa erro, seu mal, ofender, injuriar em seu patrimônio. Enfim, não façamos mal a quem quer que seja, pelo desenfreamento da maledicência e da mordacidade, né? Mordacidade quer dizer crítica muito severa ou injusta, não é isso? Então está aí. A essa proibição está ligada a injunção, a que emprestamos a cada um, até onde viável, fiel assistência em afirmar-se a verdade, para que se proteja a integridade, tanto do seu nome quanto de suas coisas. Então está aí o porquê essa proibição. A literatura poética é rica em comentários sobre inverdades e infidelidades maliciosas e prejudiciais contra o próximo. Asaf caracteriza o mentiroso como um indivíduo que solta a língua para o mal, trama enganos, senta-se para falar contra o seu irmão e difamá-lo. Está lá o Salmo 50, 19 e 20. No Salmo 52, 4, você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. O rei Davi diz que o ímpio ama as palavras devoradoras. O Salmo 101, que apresenta o modelo de um bom rei, mostra que Davi não desejava proteger o mentiroso. Está lá no Salmo 109, não é? Davi vai mais longe e impreca desejo, né? Em nome da santidade e da justiça de Deus, contra os inimigos que usaram lábios maldosos e fraudulentos e palavras odiosas contra o rei ungido. Salomão adverte que a falsa testemunha não fica impune e a que profere mentiras não escapa. Provérbios 19, 5. Ele descreve o mentiroso como uma pessoa que difama, Provérbios 10, 18. Outra consequência trágica é que o mentiroso destrói o próximo, está lá em Provérbios 11, 9. É literalmente possível arruinar o próximo e sua boa reputação com inverdades e palavras maliciosas. Jesus diz que insulto ao irmão é igual ao assassinato, está lá em Marcos 5, 21 e 22. O resultado é que as más conversações corrompem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15, 33. A ética dos 10 mandamentos, Hasuric, Refet, editora Vida. 2. Vamos para o tópico 12. O primeiro eu já falei. 2. Embora a verdade esteja entre os valores humanos mais elevados, nem sempre se faz opção por ela. Alguns chegam até mesmo a afirmar que para se conseguir determinadas coisas é necessário mentir, ou então não posso falar toda a verdade. Isso precisamos de muito cuidado, irmãos. A mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira. Jesus disse que aquele que mente, vocês mentem porque vocês querem agradar o vosso pai, e que é o pai. Então, quando você estiver mentindo, você está se transformando em filho do diabo. Já imaginou? Mas a triste história de Ananias e Safira, está lá em Atos 5, 1 a 11, mostra o quanto Deus leva a sério a questão da mentira na dispensação da igreja. As verdades proferidas por eles eram falsidades contra o Senhor e seu Santo Espírito. Está lá em Atos 5, 3 e 9. Eu vou ler o 3. Ela não pertencia a vocês, é Pedro conversando com Ananias, que mentiu com respeito à contribuição. E depois de vendido o dinheiro não estava no seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Agora veja que o castigo foi imediato. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então foi assim uma cobrança de imediato ali, uma coisa séria. Então perguntou Pedro a Ananias, está aí, Cerca de 3 horas mais tarde entrou a mulher
de Ananias. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Primeiro ele perguntou a ela, não é se tinha sido vendido, porque ela confirmou o que o marido tinha dito. Então Pedro fala, né? Então ele fala: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também, porque ela caiu morta. Foi assim um acontecimento tremendo, né, irmão? Porque já imaginou que coisa? Entretanto, é necessário fazermos diferença entre omitir e mentir. A diferença nós vamos estudar para dar para vocês essa informação. Amém, querido? Vamos lá. Vamos ver isso daqui. É necessário fazermos diferença. O Senhor disse a Samuel, está aqui: entretanto, é necessário fazermos diferença entre mentir e omitir. Um exemplo clássico está em 1 Samuel 16, 1 a 13. O Senhor disse a Samuel que acabasse com as lamentações pelo afastamento de Saul do trono de Israel e se dirigisse a Belém para ungir seu sucessor. Mas Saul era vingativo e se tornava perigosa a missão do profeta. Era por isso conveniente dizer que ia sacrificar o Senhor e não acrescentar que iria também ungir um novo rei de Israel. Aí parece que o Senhor estava mandando ele mentir. Não está mandando ele mentir, está mandando ele omitir. Você não é obrigado a falar tudo. Você pode desviar o assunto, né? Mas não mentir. Então está aqui: justifica-se plenamente essa atitude, pois nada impede que se oculte uma primeira intenção, anunciando apenas a segunda. O que dizer de João 16, 12, quando o Senhor diz: tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Aqui Jesus está afirmando que tem algo a ser dito, mas que seria anunciado posteriormente na pessoa do Espírito Santo. No caso, a verdade não omitida, mas adiada. Agora vamos refletir neste pensamento de Dietrich Bey. A verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Ao dizer a plena verdade, o médico pode provocar a morte imediata de um paciente sensível. Dentro disso, vamos perguntar: podemos e devemos informar tudo ao paciente terminal ou devemos informar somente o necessário? Outra questão é o famoso jeitinho brasileiro. Infelizmente, há corrupção em nosso país e ela é institucionalizada. O que fazer? Não temos uma receita pronta, mas queremos lembrar o significado básico da palavra cúmplice e o perigo das meias-verdades, né? Sabemos que o jeitinho é um problema cultural que não significa que seja correto, mas um constante desafio para os nossos filhos. Então, como agir diante dessas situações, dessas circunstâncias que às vezes nos vemos nela? O apóstolo Paulo vê a mentira como traiçoeira, não é? Está aqui, como traiçoeira. O problema da maledicência. Agora vamos para o terceiro tópico. O apóstolo Paulo vê a mentira como traço autêntico do velho homem. O novo homem não deve mentir, uma vez que se despiu para sempre do velho homem. Está lá em Efésios 4:25 e Colossenses 3:9. Não é? Você agora é uma nova criatura, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. João vai ainda mais longe e afirma que todo aquele que disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Está lá em 1 João 4:20. É difícil, não é? É difícil saber o que é mais abominável, falar mal dos outros ou dizer dos outros o que eles de fato fizeram ou não disseram. Ficamos impressionados com a facilidade que as pessoas têm de passar adiante o que não tem certeza. Ah, alguém me falou, mas você tem certeza? Não, eu não tenho. Eu estou vendendo, né? Estou vendendo como me deram, que me passaram. Eis aí algo que deveria nos deixar indignados. Tiago deixa muito claro os males que uma língua indomada pode causar. Está lá em Tiago 3, 1 a 18. A conhecida regra continua valendo hoje. Antes de falar qualquer coisa sobre uma pessoa, levante 3 perguntas básicas. Olha só. Primeiro, é verdade? Você tem certeza do que você está falando? Segundo, é necessário falar isso? E terceiro, é edificante?
Porque às vezes as pessoas trazem assuntos, falam coisas que não tem nada a ver, que é apenas para passar adiante o que ouviu ou porque gostou da conversa. Tente responder honestamente essas 3 questões de ouro antes de passar algo adiante. Segure a sua língua um pouquinho mais. Muitas vezes as pessoas dizem, não sei se é verdade, vou vender pelo preço que comprei. Então, se você teme a Deus, não passe adiante, pois sua língua tem o poder de pôr em chamas toda a carreira da existência humana. Está lá em Tiago 3,6. Precisamos contar para nós mesmos o cântico das crianças. Cuidado, boquinha, com o que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Outro cuidado que se deve ter é o que se lê. Lembre-se, a mídia, TV, rádio, jornais, revistas, internet, etc., informa fatos e interpreta fatos e inventa fatos. Não é porque a revista tal ou certo telejornal disse tal notícia que ela pode ser tornada como verídica. Constantemente lê-se nos jornais e nas revistas cartas de leitores negando certas afirmações que foram feitas acerca deles ou de outros. Como precisamos tomar cuidado. Agora nós vamos para a conclusão. Vamos encerrar com uma sábia frase de Stanley Jones, que certamente vai fazê-lo pensar muito. Tome cuidado com as meias verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. Não é isso? Então eu termino com essa frase. Pense e converse sobre estas 2 frases. Tudo que se diz deve ser verdade, mas nem tudo que é verdade deve ser dita. O bom de quem fala a verdade é que não precisa falar 2 vezes. Queridos, e eu termino agora com Eclesiastes 10, verso 20. Nenhum pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras, não é? E a seres alados, seres de asa, né? Poderão divulgar o que você disser. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Amém, queridos? Eu quero trazer agora para vocês um louvor que essa irmã canta, que eu achei muito interessante, e quero fechar com esse louvor agora com vocês. Vamos ouvir a nossa irmã Vera Lúcia sobre a língua, sobre o falar. Vamos lá. Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro no inferno.
fraco, mas o homem não tem jeito. Só o amor de Deus é tudo. Leia no versículo 8 e verás que é melhor já nascer. Vamos corrigir a língua, pois é mandamento eterno. Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro no inferno. Ela é um pequeno membro capaz de lançar o corpo inteiro no inferno. Amém. O que contamina o homem é o que sai pela boca e não o que entra. Você falou, não tem como você limpar ou voltar atrás. Saiu a palavra. Aí falou de alguém, e agora? Correu depois, você viu que você ouviu, você não era verdade. E agora, como é que você conserta isso? Amém, querido? Nós já estamos encerrando a nossa aula. Você que fez aniversário esta semana, parabéns. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos anos. Vamos dar o versículo do aniversariante, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique essa data. Amém? Nós vamos orar e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Pai Celeste, muito obrigado pelo momento que passamos com os teus filhos, meditando na tua palavra. Ajuda que saibamos guardar tudo que sai da nossa boca, que com consciência saibamos vigiar nesse particular tão importante, Pai. Agora te pedimos, abençoa os aniversariantes, aumentando suas vidas na tua presença, abençoa grandemente, e que em tudo eles te glorifique cada dia, agradecendo, Senhor, pelos dias que o Senhor tem lhe dado, pelos anos. Agora também te peço nos preparar para todos os trabalhos presenciais na tua casa, seja as tuas mãos conosco. Eu oro assim, agradecido, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja convosco, com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.